Olá, boa noite, tudo bem? Faltam no meu relógio 3 minutos para a gente começar o Evangelho no Lar, mas eu já entrei para dar tempo de todo mundo encontrar o vídeo e a gente ir se falando até lá, tá? Eu vou tentar também aqui fazer uma coisa nova, vamos ver se vai dar, que é transmitir ao vivo pelo YouTube também, já que eles oferecem essa possibilidade, mas não sei se eu vou conseguir. É que a gente tem. Ah, gente, pega a água para fluidificar, tá? Lembra de pegar o copo e deixar do lado um copinho de água para fluidificar, enquanto eu tô tentando abrir também aqui pelo YouTube, tá? Que eu esqueci minha água falando nisso. Deixa eu ir lá buscar. Pronto. Oi, Cris, tudo bom? Como é que tá aí no Rio Grande do Sul? Muito frio? Aqui em Belo Horizonte o tempo tá meio de inverno, mas tá bom, tá ruim não. Vamos ver, gente, só se eu vou conseguir fazer a transmissão ao vivo que eu falei pelo YouTube também. Não sei se eu vou conseguir. Se a internet no Facebook começar a falhar o vídeo, aí eu cancelo do YouTube, vocês me avisam, tá? Mais 2 minutinhos e a gente começa o evangelho. Lembrem de deixar o celular no silencioso, pegar o copinho de água para fluidificar. Calor? Então vem para Minas. Ah, gente, não vou mexer com isso agora não, viu? Deixar isso para lá. Oi, Jane, boa noite, tudo bem? Oi, Tati. Nem vou perguntar como é que tá Ilhéus, né, Tati? Deve estar um calor também por aí. Saudades dessa terra, viu? Precisando ir aí visitar vocês. Já faz muito tempo. Oh, Darla, que linda! Tá lá no aeroporto de Calama, no Chile. Isso aí, Darla, não pode perder mesmo. Que legal, fiquei feliz agora, hein? Eu tenho acompanhado as fotos, tá, ó, maravilhosa. É uma viagem incrível, né? Pessoal, antes da gente começar o evangelho, deixa eu só mostrar aqui para todo mundo que no final eu sei que eu vou esquecer, só para lembrar todo mundo sobre esse evento aqui, que é o Humanizar o AI 2019, que vai acontecer no último final de semana de outubro aqui em Belo Horizonte. Um evento organizado pela Sociedade Espírita Irmãs do Fogo, que é onde eu trabalho. E esse evento foi uma proposta de Bezerra de Menezes, da espiritualidade, no livro Seara Bendita, na parte da atitude, na mensagem de atitude de amor, onde ele propõe que a gente comece a trabalhar todos os ensinamentos do Espiritismo, tirar eles da nossa cabeça e trazer ele para dentro do coração. Ele fala que é a partir daí que a gente começa o processo de humanização do mundo e das relações. Quando a gente consegue tirar tudo que a gente já estudou, que a gente já entendeu, que a gente já vivenciou da nossa cabeça, ou seja, do racional, e traz para o emocional, traz para o coração, traz para as nossas relações. Esse ano, o título do evento é O Sentido da Vida, Caminhos que nos auxiliam neste momento de transição. Então, quem tiver interesse, entra lá no site www.humanizarng.com.br. Lá vai ter toda a forma para vocês se inscreverem, o que tem de programação em cada dia, começa na sexta-feira e vai até domingo, tá?
Nós temos gente do Brasil inteiro que vem para esse evento, então mesmo que você esteja em outro estado, vale a pena conferir. É outubro, dá tempo de se organizar com passagem aérea, com tudo. E vale a pena porque é muito legal. E todos os palestrantes que estão envolvidos na construção dos assuntos que vão ser abordados são terapeutas, psicólogos e todos espíritas. Então, esse sentido da vida, ela vai realmente trazer um significado diferente para a gente nesse momento da transição planetária. Ok? Feito o nosso comercial do Humanizar, vamos começar com o nosso Evangelho no Lar, então, tá, gente? Lembrando, quem não pegou, pega lá o seu copinho de água para poder fluidificar durante o nosso estudo. Vamos começar com a prece, né? Que é o que a gente sempre. Então, o Evangelho sempre começa e termina com uma prece. A gente sempre coloca um copo de água para poder fluidificar. Fluidificar nada mais é do que a espiritualidade colocar dentro da água os fluidos necessários para nosso equilíbrio, para o nosso bem-estar ao longo da semana. Como se fosse uma água benta, né? Que a gente tem na Igreja Católica. E aí nós vamos fazer a leitura de um texto de cunho espiritual e vamos estudar, vamos analisar juntos, discutir esse ensinamento e no final a gente faz a prece novamente, ok? Então vamos lá, gente. Oi, Cida, boa noite, tudo bem? Oi, Tônia, bem-vinda. Então vamos começar, né, gente? Eu sei que tem muita gente assistindo o jogo, né, que tá rolando aqui em BH, mas obrigada para quem tá aí acompanhando junto. Vamos lá, gente. Quem quiser fechar os olhos, pode fechar. Se tiver mais alguém junto com você fazendo o evangelho, se você quiser dar as mãos, faça isso. Encontramos agora, seja a nossa casa, onde quer que nós estejamos, trazendo para dentro dos nossos corações a paz, o equilíbrio, o amor e a felicidade. Rogando aos amigos espirituais, aos nossos anjos de guarda, aos nossos mentores, que permaneçam conosco durante toda a semana, intuindo os nossos pensamentos, sentimentos de amor, de bondade, de verdade, para que possamos encontrar paz e equilíbrio nas nossas lutas diárias, restabelecendo relações harmoniosas com todos aqueles que nos rodeiam, em qualquer ambiente que seja. Que possamos nos lembrar das palavras que foram ditas hoje, que possamos nos conectar com esta energia divina em qualquer momento, em qualquer lugar, buscando as forças necessárias para seguir no caminho da verdade da vida. Que Deus, sempre presente, mas nem sempre percebido por nós, possa ser um sentimento tocando todo o nosso ser ao longo desta semana. Possa ser a luz que vibra dentro de nós. Possa ser a verdade que nós buscamos a cada dia. Que assim seja. Pessoal, se... vocês estão me ouvindo? Acabou, deu aqui que está tentando reconectar. Ai, Jesus. Vamos ver. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu posso fechar, que deve estar usando minha internet. Yes, tem. Deu para ouvir o evangelho? Deu para ouvir a prece, gente? Que tá dando aqui, que tá tentando reconectar. Eu não sei se vocês estão me ouvindo ou não. Tá rolando? Se tiver alguém, escreve para mim aí, por favor. Ah, ótimo. Então tá, deve estar doido aqui, porque mostra ainda que tá reconectando. Mas vamos lá, então. Vamos pegar o evangelho? Hoje eu tô a fim de fazer com o evangelho. O evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver o que vai cair aqui pra gente.
Os trabalhadores da última hora, capítulo 20. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada, a fim de aliciar trabalhadores para trabalhar em sua vinha. Tendo acertado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada, os enviou à vinha. Saiu ainda na terceira hora do dia, e tendo visto outros que estavam na praça sem nada a fazer, lhes disse: E de vós também, vós outros, para a minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. E eles para lá se foram. Saiu ainda na sexta e na nona hora do dia, e fez a mesma coisa. E tendo saído na 11ª hora, encontrou outros que estavam sem nada a fazer e lhes disse: Por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? E disseram-lhe: Porque ninguém nos aliciou. E ele lhes disse: E de vós também, vós outros, para a minha vinha. À tarde, tendo chegado, o senhor da vinha disse àquele que tinha a incumbência dos seus negócios: Chamai os obreiros e pagai-lhes, começando desde os últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que não tendo vindo para a vinha, senão quando a 11ª hora estava próxima, receberão uma moeda cada um. Os que foram aliciados primeiro, vindo a seu turno, creram que se lhes daria mais, mas não receberam além de uma moeda cada um. E ia recebendo, eles murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes últimos não trabalharam senão uma hora, e vós os tornais iguais a nós que carregamos o peso do dia e do calor. Mas em resposta ele disse a um deles: Meu amigo, eu não vos fiz injustiça. Não acertastes comigo uma moeda pela vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Por mim, quero dar a este último tanto quanto a vós. Não me é, pois, permitido fazer o que quero? E o vosso olho é mau porque eu sou bom? Eu achei legal que caiu essa passagem, gente, porque o evangelho sempre é motivo de, às vezes, afastamento de algumas pessoas do estudo, porque acham que ele é um pouco complicado de entender. Dentro do Evangelho do Espiritismo, ele não é difícil de entender, porque logo em seguida vem a explicação dos espíritos para alguma coisa, para a passagem que foi falada, entendeu? Então vamos lá. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Isso está em Mateus capítulo 20, versículo de 1 a 16. Então, agora vem a instrução dos espíritos para isso. Oi, Beth. Deixa eu escrever aqui para minha prima. Peraí, gente. Ai, não vou conseguir, tá travando. Tá tudo travado aí. O trabalhador da última hora tem o direito ao salário, mas é preciso que a sua vontade tenha estado à disposição do senhor que devia empregá-lo, e que esse atraso não seja o fruto da preguiça ou da má vontade. Tem direito ao salário porque desde a madrugada esperava impacientemente aquele que, enfim, o chamaria ao trabalho. Era trabalhador, só o trabalho lhe faltava. Mas se tivesse recusado o trabalho a cada hora do dia, se tivesse dito, tenhamos paciência, o repouso me é agradável, quando a última hora soar, será tempo de pensar no salário da jornada? Que necessidade teria de me incomodar por um senhor que não conheço, que não amo? Quanto mais tarde, será melhor. Este, meus amigos, não teria encontrado o salário do obreiro, mas o da preguiça. Que será, pois, daquele que, em lugar de permanecer simplesmente na inação, tiver empregado as horas destinadas ao labor do dia em cometer atos culpáveis, que tiver blasfemado contra Deus, vertido o sangue de seus irmãos, lançado a perturbação nas famílias, arruinado os homens confiantes, abusado da inocência que tiver enfim se chafurdado em todas as ignomínias da humanidade. Que será, pois, daquele?
Bastar-lhe-á dizer à última hora: Senhor, eu empreguei mal o meu tempo. Tomai-me até o fim do dia, que eu faça um pouco, bem pouco da minha tarefa, e dai-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não, não. O Senhor lhe dirá: Não tenho trabalho para ti no momento. Esbanjaste o teu tempo, esqueceste o que aprendeste, e não sabes mais trabalhar na minha vinha. Recomeça, pois, a aprender, e quando estiveres mais disposto, virás a mim e eu te abrirei meu vasto campo, e tu poderás nele trabalhar a toda hora do dia. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos vós obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: Comecei o trabalho do alvorecer e não o terminarei senão no declínio do dia. Todos vós viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação da qual carregais os grilhões. Mas desde quantos séculos e séculos o Senhor vos chamou para a sua vinha, sem que tivesse querido nela entrar. Eis o momento de receberdes o salário, empregai bem essa hora que vos resta, e não olvideis jamais que a vossa existência, tão longa que vos apareça, não é senão um momento bem fugidio, na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Essa foi uma mensagem de Constantino, o Espírito Protetor, em Bordeaux, 1863. Meninas, chega! Chega, Molly! Tá difícil hoje aqui. Desculpa. Deu para entender um pouquinho nesse final aqui, que eu acho que fica mais claro de tudo? O que são esses trabalhadores de última hora? Esse espírito protetor, ele fala que todos nós, espíritas, somos trabalhadores de última hora. Todos nós, nessa encarnação, e até em outras também, nós somos trabalhadores de última hora. Porque mais de uma vez Jesus nos convocou ao trabalho do bem, ao trabalho do autoconhecimento, da reforma íntima, do amor ao próximo, da construção de uma nova era, mas nós não nos disponibilizamos a essa tarefa. Nós achamos melhor permanecer no nosso conforto da nossa ignorância. Nós achamos melhor permanecer passando pela porta larga, que é aquela porta das facilidades. Por quê? Para a gente poder trabalhar na seara do Senhor, para a gente poder fazer parte dessa equipe que atua, né, nas esferas espirituais, a gente precisa, antes de qualquer coisa, nos conhecermos. Conhecermos quais são os nossos defeitos, quais são as nossas virtudes, o que nos move, o que nos conduz por determinados caminhos, a parar arestas do que precisa ser aparado, e elas estão quebrando tudo, gente, vocês não têm noção. Intensificar aquilo que é bom dentro de nós para que essa luz brilhe para outras pessoas. Então, todos nós somos trabalhadores de última hora. E por que, vamos supor, que nós somos menos merecedores do que quem vem há mais tempo trabalhando? Se muitas vezes a nossa vontade de atuar no bem, ela é tão ou até maior do que outras pessoas. Então, é isso que ele está querendo dizer, que poucos são chamados, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Muitos são chamados, poucos aceitam a proposta de fazer essa mudança de vida e buscar esse trabalho baseado no amor, na caridade e no autoconhecimento. Por que eu falo muito de autoconhecimento? Porque sem ele a gente não consegue amar, sem ele a gente não consegue ressignificar nada. Mas continuando um pouquinho aqui, só para a gente terminar essa parte, ele continua falando o seguinte, na verdade é outro espírito que fala, que explica. Jesus gostava da simplicidade dos símbolos, e em sua vigorosa linguagem, os trabalhadores chegados à primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, seguidos através dos séculos pelos apóstolos,
os mártires, os pais da igreja, os sábios, os filósofos e, enfim, os espíritas. Então, você viu que vem, né, de uma linhagem, assim, de espíritos, de seres, né, reencarnados aqui na Terra, trabalhando nessa tarefa de Jesus. Estes, os últimos a virem, os espíritas, então por isso que nós somos os últimos trabalhadores, foram anunciados e preditos desde a aurora do Messias, e receberão a mesma recompensa. Que digo eu, mais alta recompensa? Últimos a chegar, os espíritas aproveitam dos trabalhos intelectuais de seus predecessores, porque o homem deve herdar do homem, e seus trabalhos e seus resultados são coletivos. Deus abençoa a solidariedade. Muitos dentre eles, aliás, revivem hoje ou reviverão amanhã, para arrematar a obra que começaram outrora. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã se encontram entre eles. Porém, mais esclarecidos, mais avançados, trabalhando não mais na base, mas no coroamento do edifício. Seu salário será, pois, proporcional ao mérito do trabalho. Lembrando que, nisso que ele está falando aqui, nesses momentos entre uma reencarnação e outra, nós também temos a possibilidade de trabalhar no plano espiritual e aprender e desenvolver cada vez mais a nossa potencialidade divina. Então, por isso que ele fala aqui que muitos desses profetas, dessas pessoas que viveram antigamente, né, que iniciaram a obra de Cristo, a obra de Deus, estão retornando hoje até um pouco mais esclarecidos, mais avançados, porque durante esse período eles trabalharam e se desenvolveram no plano espiritual. A reencarnação, esse belo dogma, eterniza e precisa de filiação espiritual. O espírito chamado a prestar contas do seu mandato terrestre compreende a continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Vê, sente que apanhou no voo o pensamento dos seus antepassados. Reentra na liça, amadurecido pela experiência, para avançar ainda, e todos, trabalhadores da primeira e da última hora, olhos voltados para a profunda justiça de Deus, não murmuram mais e adoram. Tal é um dos verdadeiros sentidos desta parábola que encerra, como todas as que Jesus dirigiu ao povo, o germe do futuro, e também sobre todas as formas, sobre todas as imagens, a revelação dessa magnífica unidade que harmoniza todas as coisas no universo, dessa solidariedade que religa todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Este foi Henry Heine, acho que é assim que fala, Paris, 1863. Gente, é muito comum a gente escutar algumas pessoas, principalmente dentro do centro do meio espírita, né, que é onde a gente convive mais, onde eu convivo mais, que eu acompanho, e aconteceu comigo isso. Quando eu comecei a estudar o espiritismo, quando eu entrei para o centro espírita, isso foi quando eu morava lá na Bahia, o nosso centro era muito pequenininho em Itacaré, então precisava de mais pessoas para fazer palestras. E eu me prontifiquei. Como eu não tenho vergonha de falar em público, tudo, eu comecei a estudar algumas passagens do Evangelho para poder fazer a palestra lá nas quintas-feiras. E foi incrível, porque desde a primeira vez que eu comecei a estudar, eu li as coisas e falava, não, mas isso aqui eu já sei, isso aqui eu já sei, eu já vi isso em algum lugar. Era como se, à medida que eu entrava em contato com o conhecimento brotava, tipo assim, eu resgatava ele de algum lugar, né? Porque eu já tinha tido contato com aquilo. E é mais ou menos isso que ele está querendo falar aqui. Nós somos trabalhadores de última hora, mas não significa que nós não saibamos fazer o trabalho. Nós já passamos por diversas experiências em outras encarnações, nós já tivemos contato com todos esse estudo, e além disso, nós recebemos essa herança, né, desses outros
amigos espirituais que vieram antes de nós. Então, tudo isso surge e não é difícil de você compreender, não é difícil de você conversar com as pessoas sobre isso, porque é um conhecimento que está gravado dentro da base do ser e ele não morre com o corpo, muito pelo contrário. Outra coisa que eu lembrei foi que eu até comentei com vocês na semana passada, da orientação que eu recebi de um espírito no centro também na outra semana, e que ela puxou minha orelha porque eu estava um pouco cansada do trabalho, estava reclamando um pouco não, muito, faça-se justiça aqui. Porque cansa, sabe? Cansa você, é muito gratificante, mas eu acho que a gente vive num mundo ainda de muitas facilidades, então é muito fácil você querer sair e se perder por outros caminhos. Vamos falar assim, né? Para ficar mais fácil. E ela me chamou muita atenção e ela falou assim: você não pode sair do trabalho. Porque toda vez que você se afasta do trabalho, tipo assim, é como se o seu desequilíbrio, tipo assim, você entrasse numa situação que não te favorece. Então, assim, trabalha, essa é a sua missão. É trabalhar, é falar, é conversar com as pessoas, é mostrar um outro caminho, é mostrar seu ponto de vista, é trazer um pouco mais de auxílio, de luz, não sei o quê. Não significa que eu tenha tudo isso dentro de mim. Isso a gente já conversou várias vezes. Qualquer um de nós que for desenvolver algum tipo de trabalho nessa área, seja lá qual for, gente, da caridade, do apoio, do auxílio, do amor, do que for, da saúde, não significa que a gente tenha tudo isso muito consolidado dentro de nós. Esse trabalho vai servir como ferramenta para que a gente lapide o que tem de imperfeito ainda dentro de nós nesse campo, nessa área. Compreende o que eu quero dizer? Então, por isso é que quando às vezes as pessoas falam assim para mim, ai, você é uma pessoa de muita luz, eu fico muito lisonjeada. Fico e agradeço de todo o meu coração. Mas eu completo com a frase, eu prefiro pensar que eu sou uma pessoa em busca de luz. Porque é como eu me sinto. Embora talvez o meu conhecimento esteja muito mais aflorado, a minha conexão muito mais estreitada com a espiritualidade, mas eu sou um ser humano reencarnado nesse plano terrestre, necessidade de todas as lapidações que todo mundo precisa, talvez um pouco menos, em alguns aspectos, em outros mais. O que é importante saber? Que você está caminhando. O que é importante saber? Que nós todos somos trabalhadores da última hora. E o que é mais importante saber? Que a gente tem capacidade para fazer diferente. Eu acho que isso é o fundamental. Nós temos dentro de nós todas as ferramentas necessárias para fazer diferente. Viver mais leve, viver mais baseado na verdade e na justiça, viver mais de acordo com o amor, com a caridade, com a simplicidade do ser, viver mais de acordo com questões que nos façam ser melhor para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar, entendeu? Como trabalhadores da última hora. E a gente vai ganhar a mesma coisa, porque Jesus está aí, tá vendo aí, ó, tá pagando igual para todo mundo. Aqueles que vieram lá atrás e aqueles que estão chegando agora. Então, sempre é hora para começar. Todo mundo merece uma segunda chance. Se Jesus faz isso, por que nós não? Né? E principalmente com a gente mesmo. Vamos ver que horas são. Ótimo, 8:55. Foi legal, gente? Vocês entenderam? Aí depois tem ainda umas... Tem mais a missão dos espíritas, mais algumas coisas aqui, mas eu acho que isso tudo resume bem, sabe? Essa proposta de Jesus e o que ele traz nessa parábola dos os últimos serão os primeiros.
os trabalhadores da última hora. Então, tá aí, gente, a proposta está feita, tá lançada ao vento, e é só a gente só tem a crescer, a gente só tem a se melhorar e melhorar o mundo que a gente vive agindo dessa forma. Tô vendo um monte de gente que entrou depois que eu não dei boa noite ainda. Oi, Carla. Oi, Isabela. Oi, Adriana. Você tá aqui? Que bom. Oi, Enzo. É a Fernanda e o Enzo, né? Então tá. Gente, muito bom estar com vocês. Como eu falei, eu tô salvando esse vídeo aqui, esse Evangelho no Lar Online. Tô colocando lá no meu canal do YouTube também. Porque tem muita gente que não tem Facebook, estava pedindo, então eu tô colocando lá. Procurem depois pelo canal. Ele é pobrezinho assim, porque ele está iniciando agora, mas logo, logo tem mais coisa lá. Mas é um pouquinho de tudo que eu descobri, é um pouquinho de tudo que eu tenho juntado ao longo da vida, do que eu tenho entendido sobre mim e sobre essa relação que a gente tem com tudo que acontece ao nosso redor, nos dois planos da vida. Então, estou reunindo lá no canal do YouTube. Entram, curtam, se inscrevam, que vai ser legal a gente se ver por lá de vez em quando também, tá? E indiquem para os seus amigos. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento. Se alguém quiser comentar alguma coisa, pode colocar ali na descrição. Eu continuo vendo a tela como se ela estivesse rodando, mas eu estou vendo que vocês estão me ouvindo, então acredito que tenha dado certo. Vamos fazer nossa prece, então, de encerramento, pedindo à equipe espiritual, aos nossos mentores, que nos deem muita luz, que eu não gosto de pedir amparo, sabe, gente? Não gosto de pedir essas coisas, porque eu acho que se a gente tem e pedir, é uma forma de mostrar que a gente está duvidando. Mas então que a gente possa pedir que estejamos mais abertos para perceber esse amparo, que estejamos mais capazes de sentir a mão de Deus em nós, que nós sejamos capazes de vibrar nessa energia tão forte que é a vida, tão forte que são essas relações que nos cercam, que a gente possa aprender sempre com cada pessoa que está à nossa frente, que está ao nosso redor, e que nós não nos lamentemos de nada do que esteja acontecendo no nosso dia ou na nossa vida nesse momento, muito pelo contrário. Que nós possamos exercitar a condição de agradecer, agradecer por tudo, até mesmo por aquilo que naquele momento talvez não esteja sendo tão favorável da forma como a gente gostaria. Mas, sem dúvida, se está acontecendo é porque a gente precisa aprender alguma coisa. É porque a gente precisa entender e ressignificar alguma coisa que diz respeito a nós e não ao outro. A Isabela está pedindo aqui para fazermos a prece final em intenção ao noivo dela que fez uma cirurgia e teve umas complicações, está internado neste momento. Ô, Isabela, põe o nome dele aí depois, se você quiser me mandar no WhatsApp. Eu vou colocar também no nosso grupo de oração lá da CED, tá? E me fala qual que é o hospital que ele tá. Então vamos lá, gente, vamos mentalizar todos os nossos amigos, os nossos familiares, todos os nossos colegas de trabalho, todas as pessoas que convivem conosco neste momento, sendo envolvidos por uma luz intensa, por uma luz de vida, de saúde, de força, de amor. Que essa luz vinda do mais alto possa auxiliar na regeneração dos corpos físicos e espirituais, equilibrando cada célula, cada chakra, cada centro de força, restabelecendo a saúde física e mental de todos aqueles que neste momento estiverem necessitados da luz de Deus, da luz do Cristo, da luz da verdade, dessa potência da vida. Que os bons espíritos que nos acompanham diariamente
possam ser percebidos e sentidos por nós a todos os momentos. Que possam ser envolvidos também nessa luz para fortalecer e nos fortalecer neste caminho de ressignificação dos nossos atos, dos nossos pensamentos, de renovação dos nossos sentimentos, em busca e em direção de uma verdade que liberta, de uma verdade que transforma dor em alegria, que transforma choro em sorrisos, que transforma descrença em fé inabalável. Que o amor de Deus esteja conosco durante toda a semana. Que assim seja. Então tá, queridos. Obrigada. Até semana que vem. E um beijo. Agora as gatas ficaram tranquilas no final do evangelho. Fazer o quê? Espero que não tenha atrapalhado vocês aí, não. Tchau.